Senhoras e senhores, muito boa tarde. Em nome do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, eu dou as boas-vindas a todos os participantes do primeiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, promovido pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Aqui registro o meu agradecimento e os meus cumprimentos ao professor Luciano Paulino. Muito obrigado pela oportunidade de estar contribuindo com o Congresso. Eu irei fechar a minha webcam para compartilhar a tela. Eu sou o Dr. Felipe Silva Belucci, coordenador geral e diretor adjunto do MCTIC. A Coordenação Geral de Desenvolvimento e Inovação em Tecnologias Estratégicas está ancorada na Secretaria de Empreendedorismo e Inovação e no Departamento de Tecnologias Estruturantes dessa secretaria. Essas são as áreas que nós atuamos aqui no Ministério, na nossa coordenação geral, a área de nanotecnologia, materiais avançados e a área de fotônica e tecnologias para manufatura avançada. Em março de 2020 foi editada uma portaria ministerial indicando quais são as áreas prioritárias para a atuação do Ministério no horizonte de 2020 a 2023. Então, aqui foram estabelecidas as áreas prioritárias como sendo as tecnologias estratégicas, habilitadoras de produção para o desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida. Entende-se tecnologias habilitadoras como as seguintes: tecnologia, inteligência artificial, internet das coisas, materiais avançados, biotecnologia e nanotecnologia. Então, aqui o Ministério indicando para a sociedade, dentre as tecnologias habilitadoras, quais delas vão ser prioritárias nesse período de 2020 a 2023. Esses são os nossos documentos estruturantes. Nós temos a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a ENCT 2016-2022, que é o nosso documento de orientação estratégica de médio prazo. Associado à área de nanotecnologia, nós temos a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, que é a nossa política nacional para o desenvolvimento da nanotecnologia, e ela visa criar, integrar e fortalecer as ações governamentais na área de nanotecnologia. Ancorado e dando desdobramento à Estratégia Nacional, a ENCT, foram elaborados planos de ação em ciência e tecnologia para os 12 temas prioritários ou estratégicos da ENCT, sendo que um desses temas são as tecnologias convergentes e habilitadoras, e que aqui entendemos como sendo a nanotecnologia, a biotecnologia, fotônica, materiais avançados, manufatura avançada, micro e nanoeletrônica. Aqui nós temos as principais informações associadas à Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia. Ela foi lançada em 2013, mas institucionalizada em 2019, por meio da Portaria Ministerial 3.459. Aqui ela traz a instituição da IBN como a nossa política nacional para o desenvolvimento da nanotecnologia, elenca um conjunto de temas a serem priorizados, dentre eles a questão dos nanofármacos, da nanomedicina, da nanotecnologia para a saúde, para o agronegócio e entre outros. Aqui, no seu artigo 5º, também elenca quais são os principais programas estratégicos da IBN, com destaque para o Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia, que nós conhecemos como CISNANO. No âmbito da Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, nós temos o Comitê Consultivo de Nanotecnologia e Novos Materiais, que foi instituído por decreto presidencial em 2019, e a ideia é que a gente, nesse fórum, consiga discutir com a comunidade os rumos que o Ministério vai adotar para a nanotecnologia e os novos materiais. Cabe destacar que em 5 de maio de 2020 foi realizado a designação por portaria ministerial dos membros
do CC Nanomate. Então, em breve, nós teremos a primeira reunião desse novo ciclo do Comitê Consultivo. Ainda no âmbito do plano de ação, dentro da ENCT nós temos 12 temas estratégicos. Para cada tema estratégico foi elaborado um plano de ação. Especificamente no plano de ação de tecnologias convergentes e habilitadoras, nós temos 6 eixos de atuação, do qual eu vou apenas citar um, que é o eixo 4, ou ação 4, de fortalecimento de ambientes de inovação. É possível fazer o download desses planos indo à página do Ministério, www.mctic.gov.br, clicar no ícone de tecnologias, e aí é possível baixar todas as versões do plano, incluindo o plano de ação associado à nanotecnologia. Aqui eu apresento um pouco do histórico da nanotecnologia no Brasil, com especial atenção para o primeiro edital de nanotecnologia no Brasil, realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o CNPq, em 2001. Nós consideramos esse como sendo o marco inicial da nanotecnologia no Brasil, fomentada pelo governo federal. De lá para cá, nós tivemos o apoio a redes de pesquisa, tivemos o apoio a ações de recursos humanos, tivemos mais de 15 INCTs na área de nanotecnologia. Um dado que é bastante interessante foi que entre 2006 e 2010 foi realizado apoio a empresas de nanotecnologia, de base tecnológica, por meio de subvenção econômica da FINEP, e hoje nós contamos com mais de 1.000 empresas de nanotecnologia no Brasil, segundo os dados da última Pintec. Tivemos durante um tempo um comitê interministerial de nanotecnologia. Em 2012 tivemos a primeira edição ou o primeiro ciclo do programa Cisnano. Tivemos também o lançamento da IBN, Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, e aí mais um conjunto de diversos programas. Destaco também que desde 2001 até 2019 nós já apoiamos mais de 750 projetos na área de nanotecnologia, isso só o Ministério, e envolvendo o Ministério, o CNPq e a FINEP, entre 2001 e 2019 já foram mais de 750 milhões de reais investidos na nanotecnologia. Cabe destacar que o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, em especial na área de nanotecnologia, ele é descentralizado, e isso quer dizer que os investimentos não são feitos única e exclusivamente pelo governo federal. Nós temos investimentos realizados pelos governos estaduais e municipais, como também investimentos estrangeiros em nosso sistema. Cito também que, ao longo dos últimos anos, a nanotecnologia evoluiu e no Ministério há um foco claro de apoio à nanotecnologia, em especial na sua interface com o empreendedorismo de base tecnológica e com a inovação. Então, essas duas palavras norteiam as ações ministeriais de nanotecnologia. Aqui é uma imagem dos nossos principais programas para nanotecnologia. O primeiro e mais importante deles é o Cisnano, Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologia. Então, é um conjunto de laboratórios direcionados para pesquisa, desenvolvimento e inovação em nanociência e nanotecnologia, que possui um caráter aberto e multiusuário, de acesso público, mediante a submissão de propostas. Então, a ideia é que os objetivos desse programa são a expansão e a consolidação da infraestrutura de nanotecnologia no Brasil, promover o avanço científico e tecnológico ligado às nanotecnologias, universalizar o acesso à infraestrutura e a formação, capacitação e fixação de recursos humanos especializados no nosso país. A primeira fase do Cisnano ocorreu entre 2013 e 2018. Nós tivemos 8 laboratórios estratégicos e 18 laboratórios associados. Foi aportado um volume financeiro da ordem de 88 milhões de reais e visou-se nesse momento a melhoria da infraestrutura, custeio de materiais, viabilização da participação em eventos e outras atividades.
Aqui nós temos as instituições apoiadas nesse primeiro ciclo. Cabe mencionar que para cada R$1 investido no programa, foram mobilizados outros R$3, totalizando R$4, ou seja, para cada R$1 investido no programa, houve um retorno social da ordem de R$4. Aqui alguns casos de sucesso, dentre eles um especificamente da Embrapa Instrumentação de São Carlos, que participou no primeiro ciclo do programa Cisnano. Aqui alguns casos de sucesso, como por exemplo do INT, também da Quinem e da Federal do Ceará, além do caso da Embrapa. Então, desde 2019, nós já estávamos trabalhando no segundo ciclo do programa Cisnano, ou Cisnano 2.0. Essa fase está prevista para 2020 até 2024. Ela traz uma nova categoria de laboratórios, então, além dos laboratórios estratégicos, também os laboratórios estratégicos e associados, passamos a ter também uma categoria de parceiros estratégicos. A principal característica do Cisnano é o compartilhamento e o estímulo à utilização dessas infraestruturas. Então, os laboratórios estratégicos, associados e parceiros estratégicos devem, uma vez que recebem o apoio do governo federal, abrir de 10% até 50% do seu tempo de uso para usuários externos, sejam eles da academia ou do setor produtivo. Então, essa é a característica principal do Cisnano, é a abertura da infraestrutura para parcerias externas. Esse segundo ciclo está pensado para 2020 e 2024. Houve uma chamada pública que aconteceu no segundo semestre de 2029. Nós tivemos a grata satisfação de receber 64 propostas para compor o Cisnano e o resultado final foi publicado no dia 18/12. A expectativa de mobilização é em torno de R$50 milhões ao longo desses 4 anos. Então está aqui a distribuição geográfica dessas 63 propostas. Havíamos recebido 50 propostas no primeiro ciclo, recebemos agora 63 propostas, indicando um amadurecimento do sistema e um aumento do interesse dos laboratórios em fazer parte do sistema. Aqui estão elencadas e distribuídas geograficamente os 23 novos laboratórios pertencentes ao segundo ciclo. Todas as regiões do país hoje possuem um laboratório associado ao Cisnano, inclusive a região norte e a região centro-oeste. Das 64 propostas que nós recebemos, 23 foram aprovadas. Um dos nossos programas de grande destaque e que nos orgulha muito é o programa Cibratec Nano, Centros de Inovação em Nanotecnologia. O programa é um instrumento de aproximação, articulação e financiamento de projetos cooperativos entre micro, pequenas, médias e grandes empresas e os laboratórios que fazem parte do Cisnano. Então aqui a ideia é termos projetos entre empresa e laboratório. O ticket médio envolvido em cada um desses projetos é entre 300 e 400 mil, sendo 85% apoiado com recursos públicos e até 15% apoiado com recursos da empresa, ou seja, como contrapartida da empresa. Os projetos precisam estar com nível de maturidade ou TRL da ordem de 4 a 5. Essa é a página no qual vocês conseguem obter mais informações do programa. Nossa última chamada encerrou-se em novembro de 2019 e a próxima chamada estava prevista para março de 2020. Obviamente, com a questão do Covid, ela foi prorrogada um pouco mais para frente. Aqui nós temos um pouco do histórico dos projetos já apoiados. Então, nós já recebemos mais de 120 propostas, sendo que dessas 120 propostas, 36 foram aprovadas, envolvendo 14 laboratórios. Nesses projetos, 75% desses projetos foram realizados com pequenas e microempresas e 25% dos projetos com médias e grandes. Nesses 36 projetos aprovados, nós já tivemos a mobilização de mais ou menos R$10 milhões em projetos contratados.
Aqui também nós temos alguns casos de sucesso, alguns projetos em andamento ou já desenvolvidos no âmbito do projeto Cibliatec, como no caso da palmilha aquecida para frigoríficos, também de nanocompósitos associados a fertilizantes e também com nanotecnologia aplicada a sistemas de tratamento de água. Esse também é um dos nossos programas associados ao Cisnano, que é o programa Cibratec Nano Modernity, e a ideia desse programa foi apoiar os laboratórios do Cisnano, com o objetivo de adequar a sua infraestrutura, recursos humanos e procedimentos para a implementação, ampliação do escopo e acreditação de sistemas de gestão da qualidade laboratorial. Ou seja, a ideia aqui foi capacitar os laboratórios de tal forma que eles consigam a acreditação das suas técnicas, tanto em BPL quanto em ISO 17025. E a ideia é que esse programa evolua ao longo do tempo para uma nova rede de serviços em nanotecnologia. Um outro programa associado à questão da cooperação internacional com a União Europeia foi o programa NanoReg. O programa NanoReg foi um esforço mundial liderado pela União Europeia, com participação do Brasil, que o objetivo foi propor, testar e validar métodos e estratégias eficientes para avaliar os efeitos dos nanomateriais sobre a saúde humana e meio ambiente, bem como avaliar os seus riscos. O principal resultado desse esforço de classe mundial foi o estabelecimento de procedimentos operacionais padrão, ou POPs, de tal forma que eles sejam significativos, reprodutíveis e relevantes para testar e avaliar o efeito dos nanomateriais. E como desdobramento dessa atividade, nas próximas semanas nós vamos estar lançando uma plataforma contendo todos esses POPs com vistas a dar difusão a esse conhecimento desenvolvido pelo programa NanoReg. É interessante porque esses POPs estão harmonizados com os protocolos da OECD, de tal forma que vai ser possível que os ensaios realizados com base nesses procedimentos também tenham aceitação junto aos países signatários da OCDE. Na oportunidade, as instituições brasileiras que participaram foram o MCTIC, o Inmetro, a Unicamp, USP, Embrapa, o FMG, CETENE, o FURGS e a FURG. E como desdobramento desse programa NanoReg, foi desenvolvido um novo programa para certificação de produtos baseados em nanotecnologia. É um programa com duração entre 2018 e 2022 e a ideia é realizar a avaliação de segurança na cadeia de valor do nanoproduto. Ou seja, a ideia é converter essa base científica proveniente dos programas NanoReg, do programa NanoReg, em instruções normativas junto às agências reguladoras. Hoje, o Ministério da Agricultura, Anvisa, IBAMA, Inmetro e Ministério do Trabalho. E para dar suporte científico a essas análises, a ideia é que seja utilizado os laboratórios do Cisnano. Ou seja, criou-se todo um know-how, toda uma base de conhecimento regulatório, e a ideia agora é que esse conhecimento regulatório chegue ao regulador. E uma vez que o regulador estabeleça a rotina de regulação, os laboratórios do Cisnano vão estar à disposição para prestar esse apoio científico. E tudo isso está conectado com um conjunto de projetos de lei que tramitam no nosso parlamento, e a ideia é que toda essa base de conhecimento fundamente esses projetos de lei. Um outro programa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações que nos orgulha muito é o programa Centelha. É um programa de empreendedorismo de base tecnológica, cuja ideia é o incentivo ao empreendedorismo inovador que visa transformar ideias inovadoras em empreendimentos de sucesso. Então,
Desde o início do programa, no segundo semestre de 2019, nós já recebemos mais de 21 mil propostas empreendedoras, e a ideia aqui foi fazer uma segregação nas áreas, em especial as áreas de nanotecnologia. Se nós juntarmos todas as propostas apresentadas na área de nanotecnologia, manufatura avançada e novos materiais, nós vamos chegar em algo em torno de 5 mil ideias. Então, nesse universo de ideias submetidas, uma parcela considerável está na área de nanotecnologia, manufatura avançada e novos materiais. Esse programa é um programa realizado junto com a FINEP e com as fundações de amparo à pesquisa. Nós temos também um conjunto de parcerias internacionais, como por exemplo com o BRICS, que é a associação das 5 maiores economias emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dentre esses, no hall dessa cooperação internacional, existe um grande conjunto de grupos de trabalho específicos, e um deles é dedicado à questão das ciências dos materiais e da nanotecnologia, que é esse grupo aqui. Mas também temos grupos dedicados aos grandes projetos de infraestrutura e também ao compartilhamento de infraestrutura científica, e isso envolve a questão da nanotecnologia também. Temos também um Centro Brasil-China para inovação em nanotecnologia. Ele é amparado num memorando de entendimento celebrado entre Brasil e China no ano de 2011, e a ideia é promover o intercâmbio de pesquisadores, especialistas e estudantes, estimular a transferência de tecnologia, a transferência de tecnologia e de conhecimento científico, bem como fortalecer a cooperação científica em nanotecnologia entre o Brasil e a China. Esses são os projetos que estão sendo realizados no âmbito desse Centro Brasil-China de inovação em nanotecnologia. Temos também cooperação com a Argentina por meio do Centro Brasileiro Argentino de Nanotecnologia, o CEBAN, cuja ideia é promover o intercâmbio e a transferência de conhecimentos e formação de recursos humanos, bem como elaborar e executar projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados para a geração de conhecimento, produtos e processos. Essa é uma cooperação estratégica para o Brasil, uma vez que ele abre a porta da América Latina para nós, bem como auxilia na internacionalização dos nossos empreendimentos, sejam eles científicos, sejam eles associados ao empreendedorismo de base tecnológica. Um ponto de destaque que eu gostaria de chamar a atenção é a Câmara da Indústria 4.0, que é um instrumento indutor do uso de conceitos e práticas relacionados à indústria 4.0, que visa o aumento da competitividade e produtividade das empresas nacionais. Essa é uma das nossas principais ações no âmbito do MCTIC, uma vez que une esforços para a digitalização do nosso setor produtivo, e a nanotecnologia aqui tem uma grande importância. Dentro do grupo de trabalho de desenvolvimento tecnológico e inovação, é possível discutir as últimas e mais modernas aplicações da nanotecnologia e dos materiais avançados para o setor industrial. Um outro ponto de destaque é a Câmara do Agro 4.0, que é uma instância de articulação entre o governo e o setor produtivo e visa formular diretrizes para promover a inovação e o desenvolvimento produtivo do agro nacional. Aqui também nós temos um grupo de desenvolvimento tecnológico e inovação, no qual o Ministério está representado pela nossa coordenação, e a ideia é levar aplicações associadas à nanotecnologia para o agronegócio. Gostaria de comentar também que em breve o Ministério irá lançar um Programa Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para Materiais Avançados, que envolve fundamentalmente grafeno, nióbio e terras raras. Obviamente que dentro dos materiais avançados, os nanomateriais têm
tem uma expressividade muito grande e o objetivo do programa é fomentar a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação das cadeias produtivas de minerais de importância econômica estratégica e os materiais avançados, visando a agregação de valor, competitividade, sustentabilidade e o adensamento do conhecimento nas diversas etapas produtivas. Então, no âmbito desse programa nacional, que deve estar sendo lançado ainda nos próximos 3 meses, a ideia é que a gente trabalhe na transferência de todo esse conhecimento e no desenvolvimento de tecnologia para adensar as nossas cadeias produtivas. No âmbito desse programa, nós vamos ter um conjunto de chamadas públicas destinadas ao fomento das instituições de ciência e tecnologia, assim como as empresas. Temos também, nesse momento, abertas no CNPq a chamada 01 de 2020, a chamada associada ao empreendedorismo de base tecnológica em grafeno. Então, o objetivo é selecionar propostas de pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológica e inovação, que visem gerar empreendimentos e soluções de base tecnológica na área de grafeno. Então, na área de grafeno, qualquer uma dessas áreas, agro, saúde, cidades, conectividade, fotônica, TICs, qualquer uma dessas aplicações, desde que envolva grafeno, é elegível a essa chamada. Aqui nós temos listadas alguns dos desafios que o Ministério entende para a área de nanotecnologia para os próximos 5 anos. O primeiro dele é a governança articulada. Então, num país de dimensões continentais, num Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação descentralizado, essa governança articulada é um grande desafio. O segundo desafio é a busca por fontes diversificadas de financiamentos, orientada especificamente pela demanda setorial. Então, precisamos encontrar novas fontes de financiamento para a nanotecnologia, preferencialmente tendo essa orientação pela demanda, ou seja, por quem vai utilizar depois. Como desafio 3, nós identificamos o empreendedorismo de base tecnológica em nanotecnologia, visando a geração de empregos especializados, faturamento para o setor e recursos privados para a pesquisa. Então, essa parte de empreendedorismo em nanotecnologia será um dos nossos mais importantes pilares para os próximos anos, uma vez que visa a geração de empregos, agrega valor ao nosso sistema produtivo e tem um grande potencial de gerar novos negócios. Como desafio 4, o Ministério entende o aumento da interação com os órgãos setoriais da saúde, agricultura, associações setoriais, segurança pública, energia, meio ambiente. Então, nós precisamos aumentar cada dia mais a interação com esses órgãos setoriais. E o quinto desafio é o estímulo à interação da comunidade científica de nanotecnologia com as agências reguladoras. Ou seja, precisamos levar conhecimento específico, conhecimento científico, cada dia mais para as nossas agências reguladoras, de tal forma que elas tenham base científica para poder estabelecer novas instruções normativas, novos arcabouços regulatórios, reduzindo assim a insegurança jurídica do setor. Já caminhando para o final, como considerações finais, eu gostaria de registrar que é evidente que inovação e nanotecnologia são pontos importantes para a sociedade, uma vez que eles geram riquezas, abrem novos mercados, melhoram a nossa competitividade, geram novos empregos, né? Contudo, a gente não pode esquecer, nós não podemos esquecer que a gente tem desafios sociais a serem superados. Por exemplo, 50% dos brasileiros hoje não tem coleta de lixo. Mais de 20% deles não tem acesso à água, né? A escolaridade média dos brasileiros está em torno hoje de 9 anos. Nós temos aí algo em torno de 45 milhões de brasileiros, de nossos irmãos, abaixo da linha da pobreza. Então, nós não podemos esquecer de direcionar os nossos esforços também para superar esses desafios nacionais. Nós seremos uma nação grande se esses desafios sociais forem superados.
Lembrando também que as nossas ações precisam estar articuladas também com a superação, com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos pela ONU e assinados por todos os países, por quase todos os países. Com destaque para o objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, assegurar a disponibilidade e a gestão da água e saneamento para todos. Com isso, eu concluo a minha apresentação. Muito obrigado. É uma grande satisfação poder compartilhar um pouco das iniciativas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação associados à nanotecnologia. Nós estamos já há 19 anos trabalhando nessa área, com resultados satisfatórios e levando a nanotecnologia a uma classe mundial. Muito obrigado e um excelente evento a todos.